A luta principal do UFC 303 entre Merab Dvalishvili e Petr Yan foi como eu estava pensando, como eu estava analisando, que eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz de análise dessa luta. Eu quero que você vá lá ver os meus pensamentos preliminares. E foi muito assertivo, eu fui muito assertivo, fui contra as odds, fui contra a maioria e afirmava que o Petr Yan iria vencer o Merab Dvalishvili, no meu ponto de vista. Não quer dizer que também que eu sou vidente, né, que eu sou dono da razão nem nada. Mas eu acreditava de verdade que o Petr Yan conseguiria vencer o Merab Dvalishvili nessa luta, principalmente. E eu disse meus pontos, por que que eu achava, e eu vou deixar aqui o vídeo. Você assiste quando você terminar esse vídeo aqui. E agora vamos falar sobre a luta, as minhas considerações sobre a luta, sobre o que aconteceu, sobre como que eu estava pensando que estava acontecendo naquela luta, alguns dados que talvez pode ter passado despercebido, que você não deve ter pego. Então, vamos para esse vídeo. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse e vamos começar já o vídeo. Mas antes, eu fiz minha corrida hoje à noite. Eu não vou deixar de falar aqui da nossa patrocinadora, a Growth, tá bom? Vou preparar aqui meu whey preferido, que é o Cookies and Cream. E caso você queira melhorar sua performance nas suas atividades físicas e também no seu dia a dia, cara, considera mim você suplementar. Usa o código MMA, que vai te dar desconto, e também vamos nos ajudar aqui no canal, beleza? Agora vamos pro vídeo. O primeiro encontro entre eles, você tem que considerar que o Petr Yan, ele clama que estava lesionado. Mas a gente tem que deixar bem claro que também os atletas, eles vão lutar e eles vão estar machucados. O Merab, ele também disse que estava machucado na primeira luta entre eles, tanto é que ele estava com a mão inchada, ele postou vídeos, ele treinando apenas com uma mão. Então, assim, elas por elas, o Petr Yan estava machucado. Mas não apenas isso, o Petr Yan, ele estava sem corner naquela luta. Eu lembro que aquilo até eu fiquei um pouco espantado, porque isso também aconteceu com o Rafael Fiziev. Rafael Fiziev é aquele pessoal lá que treinava na Tailândia lá, lutavam sem corner. Era ele e o empresário, sabe? E eu ficava: "Ué, cara, por que que esse cara tá sem corner? Ele é ex-campeão, não pode lutar sem corner, sabe? Tem que lutar com corner, cara, tem que ter gente lá pra mostrar a visão do jogo, pra entender o que tá acontecendo". Mas não, ele estava sem corner. E é muito importante a visão do corner, porque assim como você tá jogando, sei lá, xadrez, ou alguém tá jogando, sei lá, um joguinho no celular, você tá lá de fora, você fala: "Cara, por que você não fez essa ação?". E o corner tem essa função de dar um norte para o lutador, mas um norte tático, um norte que tem inteligência. E se o cara tá ali com um empresário só no corner, não funciona, entende? O Petr Yan estava lutando com o Merab, e ele estava considerando o Merab, na primeira luta no caso, um nada. Tanto é que ele falava: "Você é zero". E foi uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo aqui analisando essa luta. "Você é zero, você é um ninguém, eu só vou lá, vai ser protocolar, eu vou vencer você e daqui a pouco eu vou lutar pelo título". O Merab não. O Merab foi lutar com ele valendo a vida. Tanto é que ele falou: "Cara, se eu perder para o Petr Yan, eu prefiro perder a vida do que perder para o Petr Yan". E ele lutou com toda a energia possível, com toda a vontade. E naquele fatídico 23 de março de 2023, ele aplicou 49 tentativas de quedas numa luta de 5 rounds, ou seja, tem 5 rounds de luta. Nesses 5 rounds, são 5 minutos em cada round. E em 5 minutos a cada round, ele tentou a cada 30 segundos praticamente uma queda. Ou seja, ele melou toda a luta. A luta, foi praticamente um hack, ele é praticamente um, como eu posso falar? Não é um hack, é como se fosse um cheat, é como se estivesse trapaceando, porque, cara, ele não deixou o Petr Yan lutar. A cada 30 segundos ele tentava uma queda, e dessas 49 tentativas de quedas em 25 minutos de luta, ele conseguiu 11. Então é uma coisa a se considerar, tem 5 rounds. 5 rounds ele caiu praticamente 2 vezes por round, e as outras vezes ele estava tentando se defender pra não cair. E aí, o Merab foi lá, ganhou os 5 rounds, foi um 5-0. Na revanche, já foi diferente. E já foi diferente por quê? Primeiro, o Merab era o campeão. E era o bam bam bam. Por quê? Porque ele, além de ser o campeão,
ele tinha 3 defesas de títulos, ou seja, o recorde da categoria, estava indo pra quarta defesa de título em um único ano. Ele estava querendo defender o título 4 vezes em um único ano, e nenhum lutador conseguiu 4 defesas de títulos em um ano. Ele tentou, ele ousou ser grande. É aquela frase do Adesanya: "Dare to be great". Então, o Petr Yan, que não estava com essa frequência tão animal, ó, o Petr Yan em 2025, ele lutou contra o Max McGee em julho e agora com o Merab. Ele lutou 2 vezes esse ano. Ou seja, ele teve tempos espaçados para recuperação, para treinamento. O Merab não, o Merab foi no talo, cara. O Merab foi: "Vamos, pegou uma luta? Aceita a outra". Tanto é que ele aceitou essa luta com o Petr Yan uma semana depois de ter defendido seu título contra o Corey Sandhagen. E foi uma luta de 5 rounds contra o Corey. Então, assim, o Merab, ele estava vindo baleado. Tem uma entrevista que ele fez com a G-Fight, o Diego perguntou pro Merab: "Como é que você consegue ficar sem lesões pra lutar 4 vezes no ano?". Aí o Merab responde: "Eu também me machuco, mas eu não ligo". Ele falou: "Eu não tô dando desculpas, eu vou lá por lesões, e eu luto e não me importo. Graças a Deus não é nada sério em relação a lesões, mas eu tenho, é claro, algumas lesões, mas isso não é desculpa, sabe. Eu sou um lutador e eu vou bater o peso e lutar intensamente e sem desculpas". E realmente ele lutou intensamente na luta principal do UFC 323 contra o Petr Yan, na revanche, né. E nessa vez, lembra que eu falei pra você que ele tentou 49 quedas, praticamente 50 quedas em 25 minutos? Nesta vez, ele tentou 29 quedas, ou seja, foi praticamente uma tentativa de queda por minuto, que é bastante. Mas ele só conseguiu 2, apenas 2. E sabe o que é o mais interessante? O Petr Yan, que é um striker, quedou o Merab 5 vezes. Ele quedou mais que o dobro o Merab do que o Merab quedou o Petr Yan. Na luta em pé, cara, o Petr Yan é muito, muito clean. Eu adoro ver ele lutar, cara. Ele tem um boxe muito alinhado e ele é um robozinho. Eu não expliquei muito bem no vídeo passado que eu tava falando sobre essa luta, e eu falo que ele luta, no começo ele começa um pouco devagar e ele vai acelerando, não porque ele só começa devagar e vai acelerando, é porque ele vai analisando o adversário, round por round, e quando ele chega lá nos rounds, sei lá, quarto, quinto round, cara, ele já tem um cara totalmente mapeado. Ele tem um cara mapeado e ele vai fazer uma arapuca pro cara se ferrar, e ele vai bater nesse cara, entende. Então, round a round, ele vai meio que construindo um plano na cabeça, por isso que ele começa mais devagar. E aí depois, passou o terceiro round e acabou. O Petr Yan, ele devora os adversários. E dessa vez não foi diferente, cara. O Petr Yan, muito bom em pé. Defesa de queda, no talo, cara, no talo. Cara, ele defendeu 27 quedas, cara. Meu Deus. E o Merab, cara, assim, estava com coração, sabe. O strike dele é bem rudimentar, é praticamente ele joga os golpes ao ar meio que pra afastar o cara, para o cara ir pra trás e ele ir tentar uma queda. Mas não estava dando certo contra o Petr Yan. Me lembrou um pouquinho o Jack Della Maddalena contra o Belal. O Belal, ele teve que trocar com o Jack, porque não conseguia quedar o Jack. E foi a mesma coisa o Merab. O Merab teve que trocar e sair na mão com o Petr Yan, porque ele não conseguia derrubar o Petr Yan. E ele saiu muito, muito machucado. E o Yan, assim, parecia que estava limpo, cara. Parecia que estava pronto pra próxima. O Petr Yan falou na entrevista depois para o próprio UFC, que ele sentia que no passado ele era um cara muito arrogante, e ele acreditava muito no potencial dele, nas artimanhas deles, no tipo de jogo dele, e não treinava o wrestling, não treinava as defesas tão bem como hoje ele faz, que ele preparou. Hoje ele tem um time pra fazer tudo certinho para as artes marciais mistas, e isso é uma evolução. Isso é muito bom. Já para o Merab, eu acredito que mesmo ele sendo o GOAT, eu acredito que ele ainda é o melhor de todos os tempos da categoria, porque o maior número de defesas de categoria dessa categoria são 3, ele fez isso em um ano e tava querendo a quarta nesse ano. Ele pra mim é o melhor de todos os tempos, da categoria dos pesos galas, pelos números, não por ser um jogo mais bonito, não, pelos números. Mas mesmo assim eu acho que o UFC não vai facilitar pra ele, eu acredito que o UFC vai dar uma carne de pescoço pra ele, vai dar uma melhor, se vencer o Davidson Figueiredo, vai dar uma luta
ele vai precisar lutar 1, 2 vezes pra ir pro título novamente. Eu acredito eu, acredito eu. Mas assim, isso aí é papo pra outra resenha aqui com você. Mas é meio triste, sabe, porque eu quando acabou a luta, eu meio que falei um pouco sobre o Merab, falei: "Cara, na minha opinião ele é o melhor de todos os tempos". E as pessoas, acabam diminuindo o cara porque ele perdeu e assim, a derrota faz parte da profissão de lutador. O cara tem que saber perder, o cara tem que perder todo dia até. Ele vai pra academia, ele vai perder, ele tem que perder em vários âmbitos da vida pra ir melhorando, sabe. E a derrota não faz o cara ser pior, sabe. Agora, se reerguer de uma derrota é o que faz o cara ser um campeão de verdade, na minha opinião. Porque isso nos deixa ele mais humano, sabe, deixa ele mais possível. Exemplo, ele mesmo o Merab mesmo falava: "Cara, eu não sou invencível, eu posso perder". E ele falou isso quando venceu o Corey Sandhagen. Ele falou: "Isso aqui é MMA e tudo pode acontecer", e é verdade, tudo pode acontecer, cara. E às vezes é a noite do cara, às vezes não é a noite do outro e tudo pode acontecer. O Petr Yan mesmo, ele quando ele perdeu o título pro Aljamain Sterling, que ele foi a maior burrada que ele fez, foi aquela joelhada na cara do Aljamain Sterling, depois ele perdeu pro Sterling de novo por decisão dividida, aí ele perdeu pro O'Malley, decisão dividida, aí ele perdeu, deixa eu conferir o cartel do Petr Yan. Aí ele perdeu pro Merab, que aí realmente foi decisão unânime, né. Depois ele emplacou Song Yadong, Davidson Figueiredo, Marcos McGhee, as 3 lutas, vitória, 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 decisão, todas. E aí pegou o Merab Dvalishvili, a máquina, que ninguém parava ela, e venceu por decisão unânime dos juízes. E ele falou: "Por ele ser uma máquina, vocês têm que ficar esperto, porque uma máquina também pode quebrar". Então, bem-vindos à nova era Petr Yan como campeão do UFC. Eu adoro ver esse cara lutar. Acredito que, na minha opinião, a categoria dos pesos galos é a melhor categoria do UFC. Eu sei que tem a categoria 77 quilos, que tem vários nomes lá muito bons, mas a 61 quilos pra mim é a categoria a melhor que tem de nível tático e explosão, porque eles são muito rápidos e também são muito e dá pra aprofundar muito mais a técnica. Agora os caras que estão 77, 84 quilos, às vezes eles não são tão técnicos, mas o poder de fogo faz as lutas acabarem muito mais rápido. Não tô dizendo que eu não gosto das outras categorias, mas a 61 é a minha preferida. Pra mim ali ela é no limite, onde eu vejo a maestria do MMA, e adoro assistir isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seja bem-vindo no Call Stars, meu nome é Gustavo Marques. Te vejo na próxima. Até mais. Vou deixar aqui um vídeo aqui falando sobre o Pantoja e a derrota dele pro Joshua Van. E por favor, não odeiem o Joshua Van sobre aquela comemoração. Eu vou falar um pouquinho mais do vídeo aqui, beleza? Até mais.